Quem é Nazareno Albuquerque de Souza? Nazareno Albuquerque de Souza é um jornalista que vive intensamente o seu tempo. Em algum momento você pressentiu que você seria um homem de comunicações? Você tinha algum motivo para entrar nesse mercado? Eu tinha um motivo para saber que eu era um cara ousado, porque a minha infância também, eu não comentei isso, minhas férias eu deixava Fortaleza, ao invés de ficar em Fortaleza e frequentar praias, eu ia para o interior, ia vivenciar fazendas, ia sentir o cheiro de curral, ia montar em burro, comer galinha caipira, comer buchada, essas coisas todas que se faz no interior. À noite ia ver forró. Isso, né, na faixa de idade de 10 a 15 anos, nesse período aí, meu desejo maior era quando chegava julho e dezembro, pegava um trem e ia para Aracoiaba, onde, numa fazenda próximo de uma pedra chamada Pedra Aguda, eu ficava todas as férias e com o maior prazer, comendo queijo coalho e ouvindo as galenas. As galenas, sabe o que é galena? Galenas são um aparelho em que você ouvia o rádio, né, sintonizava de uma forma muito esquisita. Me desculpe, mas não é do meu tempo, eu não sabia o que é galena. Pois é, também não era. Eu apenas sabia que aquelas pessoas da família faziam aquilo. Tinha um rádio de bateria, um rádio Zenit de bateria, dentro da casa. À noite se ouvia a rádio, todo mundo como vê televisão. Então eu adorava essa vida de fazenda, muito, muito, muito. E isso construiu o quê? Um espírito aventureiro em mim. Mas e esse espírito aventureiro eu acho que me remeteu bastante para o meio de comunicação, para ser um jornalista. Mas houve um momento assim que você pressentiu que seria jornalista, que gostaria de ser jornalista? Eu tive, mas não por causa mas por uma razão absolutamente fora disso. Eu tinha meus 16 para 17 anos, eu pedi a meu pai um dinheiro para ir para o Centro Massapeense, que era um clube que tinha aqui em Fortaleza, porque eu precisava ir para uma festa com a namorada minha. E esse dinheiro me foi negado. Quando então eu caí na real, nessa idade aí, fiquei trancado no meu quarto, muito pé da vida, né? Não fui para a festa porque não tinha dinheiro e nem eles deram, meus pais. No outro dia, abrindo o jornal, eu vi lá que ia haver um concurso da Rádio Irapuru para locutores. Né? E então, as inscrições abertas, aquela coisa, é como se fosse vestibular. Ser locutor naquela época é como se fosse fazer um vestibular. E então eu me inscrevi nesse vestibular e tirei o 5º lugar e foi o meu primeiro emprego, mal completado, 17 anos. E foi assim que você entrou para a Rádio Irapuru? E foi assim que eu entrei para a Rádio Irapuru. Você se lembra de quem eram as outras pessoas que concorriam com você, que tiraram o 4º, 3º, Eu me lembro primeiro? bem Juarez Silveira, me lembro bem Mardônio Sampaio, não é? Mardônio Sampaio, e mais outro, o outro que foi o Dilson, que foi para o Banco do Brasil, e ficou mais um nome que eu não me recordo agora também dentro desse grupo. Enfim, me fixou muito Mardônio Sampaio e Juarez Silveira. Nomes que fizeram muito sucesso na rádio, enfim. Vozes muito bonitas. Não havia mulheres trabalhando no rádio nessa época? Locução não. Em rádio-teatro, sim, grandes atrizes, não é? E as radioatrizes não se confundiam com o microfone do locutor, do apresentador. Né? As radioatrizes eram radioatrizes. E de onde é que vinham os profissionais que trabalhavam na redação, uma vez que naquela época ainda não havia escolas de comunicação? De onde vinha essa turma? Olha, eu posso te dizer o seguinte, o meu chefe de jornalismo na época era na rádio Dragão do Mar, por exemplo, ele era um historiador, não é? Na rádio Irapuru, onde eu comecei, o meu chefe era um jornalista de jornal e de rádio, que era o Afrânio Peixoto. O Afrânio Peixoto era tradicionalmente um profissional de comunicação. E essas pessoas se formavam vindo muito da literatura, vindo muito de letras, outros vindo do bacharelado, muitos
cursavam direito, não é? Eu, por exemplo, era um bacharel, era um jornalista bacharel, porque aos 18 para 19 anos eu entrei na faculdade de Direito. O que era fazer rádio nessa época, Nazareno? A Rádio Irapuru era um vitrolão ou vocês faziam um jornalismo? O que era exatamente o rádio nessa época? Olha, eu diria o seguinte, para comparar, para que o ouvinte sinta, o telespectador sinta numa comparação que se possa estabelecer com o cotidiano. A Rádio Dragão do Mar e a Rádio Irapuru, nessa época, eram o que hoje você podia estabelecer como uma CBN em São Paulo. Eram emissoras com uma dinâmica de comunicação muito forte, um jornalismo atuante, profissionais de esporte, narradores esportivos, equipes de esporte que mantinham 5, 6 programas de esporte por dia, né? Então, essas emissoras eram rentáveis, muito rentáveis, e essa rentabilidade possibilitava que houvesse, nos anos 60, um rádio muito dinâmico no Brasil. Esse rádio não tinha concorrência da televisão e, portanto, era um veículo eletrônico que atendia a demanda e as necessidades das audiências. É por isso que você está dando ênfase aqui, naquela época as rádios eram rentáveis, porque não havia concorrência na televisão? Não havia concorrência. É isso que acontece hoje, por exemplo? Eu acho que essa é uma concorrência muito forte. E a concorrência da televisão hoje, já mais forte ainda, é a internet, né? Então, nós temos hoje uma mídia muito multifacetada, e isso tem de gerar muita inteligência por parte dos dirigentes de veículos, do ponto de vista de gestão, para poder torná-las rentáveis. O senhor está na Rádio Irapuru, nessa época, 57, 58, logo depois vai para o Rio de Janeiro estudar Direito. Mas ali também começa a trabalhar como repórter da revista O Cruzeiro. Isso. Uma das revistas mais importantes da época, com uma tiragem absolutamente espetacular. Quem eram seus colegas de redação? O que você fazia exatamente na revista O Cruzeiro? Foi uma época de ouro para mim. De ouro porque eu estudava e ao mesmo tempo, estudava na Cândido Mendes, na faculdade de Cândido Mendes, ali no Catete, né? Morava no Catete e ia de bonde para o Catete, né? Porque o transporte nesse trecho, o mais gostoso era fazer de bonde. E saía da faculdade e ia para o Cruzeiro. O Cruzeiro era dirigido por Odilo Costa Filho. Odilo Costa Filho, ele tinha saído da editoria-chefe do Jornal do Brasil e foi para a revista O Cruzeiro. Ele fez uma abertura enorme na revista O Cruzeiro do ponto de vista de diagramação, de repórteres, de natureza das coberturas. Porque tinha saído do Jornal do Brasil exatamente uma grande reforma que fez no Jornal do Brasil em 57. Exatamente. O diretor Leão, ele levou exatamente porque ele tinha sido Odilo, feito essa Goulart, revolução. Amilcar de Castro. Exatamente. Então, a minha convivência de redação não era com Ziraldo, com Milo Fernandes, com Jairo Martins Bastos, não é, com Vanderlei, alguma coisa é Vanderlei. Então, essa equipe que fazia essa grande revista da Vinasser, né? Embora ele não costumasse cumprimentar as pessoas, mas ele sentava assim, mais ou menos ao lado. Não cumprimentava porque era uma pessoa antipática, tida como antipático na época, uma pessoa antipática, muito centrado naquelas reportagens dele, etc. Então, agora, e ali foi que eu aprendi a fazer o bom jornalismo do ponto de vista da exigência, né? Porque tem muita gente tem muito dirigente de veículo de comunicação que acha que fazer jornalismo é uma aventura. Não é uma aventura, é uma atividade de comunicação. Fazer jornalismo é uma atividade de comunicação. Então você tinha uma infraestrutura muito forte para poder fazer esse trabalho. Equipamento fotográfico de última geração, veículo na hora que você precisasse. Se você pretendesse dormir, como era o nosso caso, por exemplo, na revista, a gente teve um dia de dormir na porta do General Lott, no Rio de Janeiro, para poder arrancar uma entrevista com o General Lott. Então, a gente acampou às 7 horas da noite e até o café da manhã,
e nós precisávamos ser abastecidos. Então, chegou um carro, chegava veículo com a nossa marmitinha e tal, com todo apoio, né? Segurança para nós. Então, todas essas sofisticações fez com que eu conhecesse e lidasse com esse processo. O senhor se forma, volta para o Ceará, começa a trabalhar na Rádio Dragão do Mar como repórter. Bom momento. Quais eram os assuntos que interessavam a opinião pública naquela época? Que tipo de jornalismo vocês faziam na Rádio Dragão do Mar? Rui, veja, eu trabalhei na Dragão do Mar em 2 momentos. Trabalhei antes dos anos 60, durante 2 anos, durante 1 ano, e 1 ano e pouco, porque eu tive de me ausentar e ir para Teresina, onde eu fui servir o Exército. Eu fui chamado como oficial do Exército para passar 1 ano por lá. Então, na verdade, uns 8, 9 meses. E voltei já nos anos 60, depois de voltar do Rio de Janeiro. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, como você narrou, não é? Estive também na Rádio Assunção, um período bem no comecinho dos anos 60. E em 63 eu retornei para Dragão do Mar. E eu cheguei num fervilhar enorme, porque eu não somente acompanhei no Rio de Janeiro toda a efervescência do processo político janguista, né, da questão do governo Goulart, né, as greves, a instabilidade política da UDN, PSD, etc., PTB, né, isso aí estava gerando uma fermentação muito forte. Naquele tempo, os militares, eles não viviam exclusivamente para a sua caserna, como hoje, né? Eles também faziam pronunciamentos políticos. Isso gerava uma inquietação muito forte e cabia a nós saber movimentar, mexer com essa esgrima da língua, da linguagem jornalística de uma maneira muito habilidosa, né? Então, isso eu fazia fiz no Rio de Janeiro. Inclusive na busca de reportagens, de articulações, contatos. O Tarcísio Holanda tinha uma profundidade muito grande nessas articulações e contatos, via Jornal do Brasil, e eu tive alguns contatos com o Tarcísio sobre isso, mas principalmente com Jairo Martins Bastos, que era uma espécie de guru daquele meu início muito, muito forte, muito intenso de jornalismo. Mas então, quando eu voltei, já voltei aqui com o pau comendo mesmo, né? Em 63, já com a emissora, que era de propriedade do senhor Moisés Pimentel, da família Pimentel, não é? Ele, deputado federal, alinhado com João Goulart, fortemente alinhado com João Goulart, não é? E esse alinhamento fez com que a emissora tivesse uma linha política bastante de vanguarda do ponto de vista de conteúdo. Não é? Nós tínhamos um editorialista do nível de um Blanchard Girão, não é? Do nível de Juarez Barroso, né? Juarez Barroso, que os cearenses ainda não colocaram no pedestal que ele merece, né? Mas que é um grande jornalista, um grande cronista. Ele escreveu crônicas maravilhosas no Jornal do Brasil. Ele saiu do Ceará, foi para o Jornal do Brasil. Então, essas cabeças davam, digamos assim, a linha ideológica, né? A conduta ideológica da emissora. Junto também com o Peixoto de Alencar. O Peixoto tinha uma certa ligação com algumas fontes avançadas da política e me traçavam, me definiam mais ou menos esse norte. Chegam os anos 64, começo de 64, eu então sou designado para chefiar o radiojornalismo. O chefe de reportagem era o Wilson Ibiapina, né? Você conhece o Wilson hoje está na Rede Globo, no Rio de Janeiro. Né? E o Paulino Rocha era diretor de esporte na Dragão do Mar, junto com o Gomes Farias. Então você vê como era uma equipe muito de peso, né? Então, aí foi que eu vi o pesar no ombro de não só liderar um grupo de jornalistas, mas também de ficar no limbo desse debate, né, desse embate entre os grupos mais à esquerda
e outros mais à direita, e isso era muito bem definido, muito claro, né? Os sindicalistas tinham a Rádio Dragão do Mar como seu grande bastião, né? Como a sua grande casa, os líderes sindicais faziam greve e corriam para a Rádio Dragão do Mar, não só para se esconder, mas também para meter o pau, né? Isso serviu como um exercício de aprendizado muito grande de como lidar com a informação e como lidar com os interesses do poder. Com o golpe militar de 1964, a Rádio Dragão do Mar é invadida por uma tropa do Exército. Como é que foi esse episódio da invasão? Bom, o episódio da invasão, né, todos nós éramos muito monitorados, né, pela S2, que é o Sistema de Informações da 10ª Região Militar, pelo DOPS. Todos nós éramos muito monitorados. E esse monitoramento fazia com que todos os nossos passos fossem seguidos. A gente não tinha muito essa percepção, a gente era um pouco, digamos, entendia isso como impossível de estar acontecendo, porque, afinal de contas, o jornalista estava à cata da informação. Nós não estávamos fazendo, digamos, proselitismo ideológico, era informação, informação, informação. Mas... isso fazia com que eu, em geral, à noite eu ia para a Praça do Ferreira, que era muito próximo da Dragão do Mar, e lá tinha umas rodas maravilhosas. Luciano Magalhães, Paulino Rocha, João Ramos, né, o Lúcio, que eu não estou me lembrando agora, que era um grande jornalista, o outro nome dele, e Blanchard Girão. E essa rodinha, né, conversava muito de política. E essa conversa política, naturalmente monitorada, etc., algumas infiltrações que depois a gente veio a saber, né, fez com que, quando a emissora estivesse no auge do dia 31 de março, que foi quando o Exército iniciou a deposição de João Goulart, né, a emissora no ar, né, 3 horas da manhã, eu com a responsabilidade... garotão, com a responsabilidade de fazer de chefe de jornalismo, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço agora? Onde é que eu vou? Né? Então, a turma da redação, nós fomos até a Radional. Radional e Western eram os únicos 2 lugares onde você podia se comunicar com esse país. E se comunicar de uma maneira muito incipiente. E lá na Radional, eu liguei para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, me comuniquei com Palmeira Guimarães. Palmeira Guimarães tinha sido meu chefe na Rádio Irapuru, grande repórter, grande jornalista, e que era, na época, diretor de jornalismo da Rádio Nacional. E ele saiu da Irapuru para a Rádio Nacional, para você ver que salto e que reconhecimento, né? Um profissional. Então, o Palmeira disse, Nazareno, o que nós temos a fazer é a resistência, porque... a coisa está braba, forme cadeia com a Rádio Nacional, forma rede com a Rádio Nacional, e as informações nacionais vocês passam a transmitir formando a rede da legalidade, uma coisa assim. Então, quando eu voltei para a rádio, nós entramos em rede com a Rádio Nacional, e 6h30 da manhã, nós estávamos apresentando esse jornal, o nosso jornal local, não é? Quando houve a invasão da rádio. A invasão por um GC, um grupo de combate do Exército, comandado por um coronel, né? e um capitão. Aliás, era uma tropa muito bem comandada, né? Talvez pelos cuidados que essa prisão requeria, né? Um coronel e um capitão. E eles entraram com os soldados e tudo, metralhadora, né? E chegaram ao estúdio. Acho que Mauro Coutinho era quem estava no comando lá do serviço de som. O Mauro hoje está no Teatro Zé de Alencar, né, fazendo o som do Teatro Zé de Alencar.
E então, na passagem, alguns profissionais foram sendo encontrados e afastados. O Juarez Barroso tentou não permitir que eles subissem, levou uma coronhada e tal. Então, lá em cima, nós no estúdio, eles arrombam a porta do estúdio, dão uma pesada na porta do estúdio. Estavam lá 2 líderes sindicais dando entrevistas no estúdio. E mais uns 10 lá por baixo, que eu soube que correram por trás da casa onde funcionava a rádio. Conseguiram escapar. E lá eu ainda tive a condição de dizer as últimas palavras antes que eles, como quebraram com uma coronha, todo equipamento eletrônico. Tiraram a emissora do ar com muita rapidez. E quais foram as últimas palavras que o senhor disse nesse? Bom, as últimas palavras, eu digo, o que eu posso dizer olhando para a cara e para essa pistola. Até a vitória final. Foram minhas últimas... não foram minhas últimas palavras, porque ainda estou falando aqui por aqui. Enquanto o microfone estava aberto. Enquanto o microfone estava aberto. Mas quando a polícia entrou na rádio, a intenção deles qual era? Qual era? Era de fechar a rádio? Era tirar aquela voz do ar. Era tirar a rádio do ar. Tirar aquela voz do ar. E era também de prender as pessoas? Alguém foi preso nesse episódio? Não foi ninguém preso nessa hora. Não havia ordens de prisão. Né? Não houve prisão no dia 31 no Brasil inteiro. Ninguém foi preso. Nem Goulart, quando desembarcou, né, no aeroporto para ir para o Uruguai, ele foi preso. Então, podia ter sido, mas não. Ninguém foi preso no dia 31. Na virada da noite, ninguém foi preso, mas alguns dias depois... Nem o dia 1º. Mas alguns dias depois, o senhor mesmo chegou a ser preso. Bom, dia 5... Em que circunstância que houve essa prisão? No dia 5 já começaram as prisões. Isso em todo o território nacional. Em Fortaleza começaram mais ou menos dia 4, 5. De 4 para 5. Eu não fui preso no dia 4, nem no dia 3, nem 4, porque eu estava escondido. Eu estava escondido lá em São Gerardo, lá próximo da Faculdade de Agronomia. Agora eu posso dizer, lá próximo da Faculdade de Agronomia. E eu estava ali muito seguro, né? Eu estava a salvo ali, eu digo, não tem problema. Mas eu caí na bobagem de, no sábado, e ver minha filha. Eu estava com 3 meses de casado. 3 meses de casado. Não, 1 ano... Não, estava com 3 meses de casado, sim. Eu estava com 3 meses de casado, sem filho nem nada. E fui ver a minha mulher no sábado. Ora, foi a conta. Eu só desembarquei do carro e fui levado para passear de carro com uma turma de jipe, depois por 23BC. O senhor ficou quantos dias preso no 23BC? Acho que 20 dias, 21 dias. 20 e poucos dias preso. Quem eram seus colegas de cela? Grandes companheiros, hein? Inclusive a gente chegou a achar que aquilo ali podia demorar um pouco mais, porque a troca de inteligência, né, de conversa, de papo, que transitava dentro dessa prisão, que era no quartel do 23, eram de pessoas de alto brilho, né, de uma envergadura intelectual grande. Pontes Neto, professor, médico Pontes Neto, né, Américo Barreira, professor Américo Barreira, professor Olavo Sampaio, não é? Um grande advogado e professor, deixa outro nome, Blanchard Girão, e mais 2 professores da faculdade da Universidade Federal, da Faculdade de Engenharia. Isso era uma cela especial? Isso era chamada cela especial porque eu tive direito a essa cela especial, porque como eu era oficial do Exército, né, que eu tinha feito o meu estágio de tenente, segundo tenente, e todos eles que ali estavam eram profissionais liberais, então eles tinham, por lei, eles tinham... Quais foram os motivos? Todos tínhamos direito a uma prisão especial. Quais foram os motivos? Mas a grande maioria ficou lá, dormindo mesmo, numa caminha meio... Quais foram os motivos alegados para a sua prisão? Eu acho que era oitiva mesmo. Era saber quem era que dava as ordens e quem desejava, quem alimentava o processo
de comunicação da Dragão do Mar, né? De como se dava toda a estratégia de divulgação das lideranças sindicais, né? A rádio também tinha muita afinidade com informações ligadas ao grupo do Julião, a reforma agrária. Havia um proselitismo muito forte em favor da reforma agrária. E isto realmente, naquela época, irritava o establishment. Em que é que o senhor pensava nos momentos em que esteve preso durante esses 20 e poucos dias? Eu pensava que eu podia... Eu pensava o day after. O day after foi uma das coisas que me preocupou muito, né? Porque eu sabia que os detentores dos meios de comunicação, tirando a Dragão do Mar, que estava fora do ar, não tinha lá muita simpatia por esse alinhamento, né? Segundo, os militares passavam uma comunicação velada de que esse tipo de jornalista não era do interesse do período militar, não é? Eu digo, o que eu vou fazer agora? Como, na verdade, quando eu saí, eu fiquei olhando para as paredes, olhei para as paredes uns 6 meses, o que eu ia fazer? Eu tinha faculdade para ocupar meu tempo, mas, aliás, perdi um ano por causa disso. E fui ser corretor de imóveis. Eu fui 3 anos corretor de imóveis. Mas ainda na prisão, em algum momento o senhor imaginou que poderia ser torturado? Sim, era a expectativa de quem está lá dentro, é isso mesmo, é isso. E o que nos deixava muito triste era ver o fato de que, como nós tínhamos uma prisão especial, a gente tinha condição de olhar através das grades como estava a situação de outras pessoas. E eu via, por exemplo, um amigo, colega de jornalismo, Edmundo Maia, né, com quem eu convivi durante muito tempo na minha vida. Eu convivi com Edmundo Maia de 60 a 80, direto em redação, em vários órgãos de comunicação. Para onde eu ia, levava Edmundo Maia. Bom, e o Edmundo magro, com a gripe imensa e dormindo no solo, no mosaico. O senhor via isso de onde estava? A gente via isso, dormindo no mosaico. Resultado disso é que ele teve de ser retirado. Ele extraiu um pulmão por causa disso, perdeu um pulmão, né? E ficou fragilizado para o resto da vida com essa perda desse pulmão dele. Quer dizer que no período em que o senhor esteve preso lá no 23º, o senhor tinha conhecimento de que pessoas estavam sendo torturadas? É um tipo de... Eu acho que isso é um tipo de tortura, né? Se a gente está falando de tortura, da tortura do pau, mais agressiva, de pau de arara, de afogamentos, essas coisas, isso não chegou ao nosso conhecimento. Eu não podia relatar que isso aconteceu no 23BC. Não podia relatar isso. O que pode relatar era a tortura moral, uma tortura psicológica. Tortura psicológica, que eu acho que é mais preciso que eu posso dizer. Depois do golpe militar, o senhor voltou a trabalhar em redação, algum tempo depois. O senhor chegou a trabalhar com censores e policiais dentro da redação? Com censores, sim, né? Com censores, sim. Aliás, o meu censor era o próprio chefe, né? Que era um general, né? Que era o dirigente da emissora de rádio, e nenhuma notícia era dada na emissora Dragão do Mar nessa época, já após a Revolução, que ele não lesse, que não autorizasse a sua divulgação. Então ele era o próprio censor, né? Garantidor dessa comunicação. Na TV Verdes Mares, onde eu cheguei em 1970, né? Quando a emissora foi para o ar, né? Como eu assumi o jornalismo de lá, o telejornalismo da Verdes Mares em 72 aproximadamente. 72 para 73. Até então era o Mardônio
Mardônio Sampaio, que ficou doente, né? Então, a partir daí, todo o telejornal uma das cópias ia para a Polícia Federal. Uma outra entrevista que nos deu a esse mesmo programa, o jornalista Ciro Saraiva disse que a grande maioria dos jornalistas desse período pós-golpe militar fazia parte da folha de pagamento do governo. O que o senhor tem a dizer a respeito? Eu diria que, em qualquer circunstância, isso é absolutamente antiético, né? Em qualquer circunstância, fazer parte de uma folha de pagamento de um órgão público é antiético. Mas é preciso que a gente desenhe um modelo do que acontecia para que a gente não caia na hipocrisia do hoje, por doutrina, ficar censurando o que acontecia antes e o que ocorre hoje. Naquela época, não existia a ciência da comunicação no sentido de estabelecer que seria importante em órgãos de governo uma assessoria de imprensa. Então, não havia assessoria de imprensa em governo. E esses grupos de jornalistas, eles eram contratados e iam para a Folha para comunicar as diferentes atividades de cada secretaria. Se ligavam às diferentes secretarias, realizavam os diferentes trabalhos quando eram convocados. Digamos, amanhã o secretário de saúde vai dar uma entrevista e tal. Então, isso ia em bloco. O senhor não acredita que esse tipo de relação tornava a relação entre jornalistas e políticos uma relação promíscua? E mais, grande parte dos dirigentes desses meios de comunicação sabiam do processo, do sistema que havia na época. Desse sistema que havia na época. Não era, então, uma relação promíscua? E, portanto, não, eu não digo que não seja promíscua, é uma relação promíscua, mas era o recurso, o meio que o Estado, que o gestor tinha de comunicar o governo como um todo, né, chamando para compor uma relação de jornalistas. Esses jornalistas eram de elite, não eram jornalistas que andam, digamos, de freelancer, não. Eram jornalistas de elite que estavam nesse grupo, os melhores jornalistas que podiam comunicar a linha de governo. Então, eu estou explicando por que essa lista acontecia e como isso funcionava. Não era um processo de aliciamento de jornalista, porque eu nunca me senti aliciado por causa disso. Quem dizia da minha liberdade como jornalista ou como comunicador era o meu chefe. Por que você não deu isso? Por que você não deu aquilo? Por que a gente não pode dizer aquilo? Tá certo? Agora, hoje isso está profissionalizado, existem assessorias de imprensa, os jornalistas já se formam sonhando com um emprego, né, nos órgãos de governo, né, para compor assessoria de comunicação, né, ganhar uma estabilidade nos órgãos de comunicação de governo, de prefeitura, dos órgãos federais, né, onde já existe concurso para isso, né, e você é feliz para sempre, né? Então, hoje essa comunicação é institucionalizada. O jornalista vai para as assessorias de comunicação e lá, então, exercem essa atividade que, no passado, ressalto, não existia essa sofisticação desse modelo. O que era o clube da imprensa que o senhor e alguns colegas jornalistas criaram? O clube de imprensa foi um clube que nasceu, e aí já com um gostinho de uísque e champanhe francês, né? Ele não tinha nenhum propósito, digamos, profissional. Era um propósito de relacionamento, né? Como existe no Rio de Janeiro também um clube desse tipo, não estou me lembrando agora. Nunca me convidaram para essa festa. Nunca convidaram, não. Né? Pronto. Então, o Lúcio Brasileiro, com quem nós tínhamos um intenso convívio, o Lúcio reunia quase toda noite, a gente se encontrava, né, em seu apartamento ou no restaurante que era dele, que ele era um restaurateur também. Ele tinha um restaurante ali na Praia de Iracema. E sempre nos encontrávamos à noite. E isso gerou uma
digamos assim, uma amizade cada vez mais forte entre nós e alguém motivou para que a gente criasse o Clube de Imprensa. Aquela turma de jornalistas, né, com um joie de vivre diferente, né, que gostava da boa comida, do bom uísque, da boa champanhe, né, e que, por isso mesmo, como era a elite da imprensa do Ceará, estava sempre sendo chamada para as grandes reuniões, aonde estavam as grandes fontes. A gente vive disso, Rui, né? Nós vivemos da fonte, nós vivemos da informação. Então, esses encontros, essas reuniões sociais, essas reuniões de governo, não é? Eram de convivência do jornalista para ir buscar informação, ir buscar notícia, né? Saber do que estava acontecendo. Né? Agora, havia um profundo respeito, hoje isso já acontece muito pouco. Porque não existe mais, não existe praticamente isso, porque tem como não se saber. Mas quando se falava, isto é off the record, era efetivamente off the record. É como se você estivesse falando numa igreja. Qual é a importância que tem o ex-governador Virgílio Távora com o fato do senhor ter se formado em economia? O meu relacionamento com o Virgílio, com o governo, era forte exatamente pelas razões que eu te falei. Primeiro que eu era chefe de redação, né? Fui chefe de redação. E esse baque que aconteceu profissional por conta desse desemprego por força da minha prisão, não é? Isso não me afastou do governador, que foi uma pessoa extremamente decente, com os cearenses que, por acaso, estavam sendo perseguidos. E eles sentindo que as pressões que eu estava sofrendo, quando eu terminei meu curso, ele me chamou e me abriu as portas para um curso numa instituição da Organização das Nações Unidas. Assim que eu terminei, então, eu fui fazer um curso de Economia Política e Desenvolvimento na Organização das Nações Unidas, na CEPAL, na Comissão Econômica para a América Latina. E isso me deu, isso foi meu, digamos assim, um embasamento técnico para eu poder assumir, a partir dessa data e até hoje, uma editoria de economia com muita segurança de poder fazer boas entrevistas. Inclusive, nessa época, o meu diploma é assinado pelo Celso Furtado. E eu, como jornalista, antes de... Isso em 63, quando ele veio aqui para inaugurar a energia de Paulo Afonso, no governo do Virgílio, né? Eu corri muito atrás dele, ele andando e eu correndo atrás. Né? E eu disse... Doutor Celso, por favor, uma entrevista. O meu chefe me disse que se eu não desse a entrevista, eu ia ser demitido. E ele ficou olhando para trás e riu. Aí eu disse, doutor Celso, eu quero trocar ideias com o senhor. Aí ele parou, olhou para mim e disse, e você tem ideias para trocar comigo? De quem partiu o convite para o senhor entrar na televisão? Partiu de Edson Queiroz. E Astrolábio Queiroz, mais precisamente. Mas Astrolábio, no grupo, ele era efetivamente o grande líder da rádio e da televisão. Ele era o líder. O Edson era o magno-chefe, né? O grande chefe, presidente do grupo Edson Queiroz e tudo. Mas, então, eu recebi o convite em fim de 68 e passei 69 na Rádio Vesmares, o ano todo. E nesse período de 69 já era uma preparação para a televisão, porque todos os profissionais de rádio, da Rádio Vesmares, foram treinados a falar em televisão, se apresentar em televisão, antes da emissora entrar no ar. Foi difícil todos essa adaptação da linguagem do rádio para a televisão? Mas nós tivemos um grande mestre
E a inibição era menor do que hoje, quando a gente estando no ar. Agora mesmo eu estou mais inibido do que na época, porque a gente sabia que estava fora do ar, estava em off. Mas a gente repetia 10, 20, 30 vezes um texto de 30 segundos. Né? Depois que a televisão entrou no ar, você sentiu alguma dificuldade com a linguagem da televisão? Você dava muita mancada, por exemplo? A mancada era natural. A mancada era quase diária. Imperceptível algumas vezes para o telespectador, porque hoje você tem a segurança da editagem digital. Hoje as coisas são absolutamente precisas, né? Você corta no lugar que deve ser cortado, emenda, farrafusão, etc. Hoje, naquela época, era tudo filme 16 milímetros. Né? Se um filme daquele quebrasse, você tinha de estar preparado para saber como levar adiante o telejornal. Né? Então, não havia, eu posso dizer que pelo menos numa semana, 3 vezes havia a ocorrência de um filme quebrar. Não havia teleprompter. Não havia teleprompter, a leitura. Havia internet, computadores. Como eu era redator-chefe do jornal, ficava mais fácil eu poder traduzir aquele conteúdo. Mas não tinha teleprompter. Mas o senhor foi... Teleprompter explicando para o telespectador, né? É aquela maquininha onde a gente lê o texto, dando a impressão de que a gente sabe o texto de cor. Era na marra. Era na marra. O senhor foi redator-chefe da televisão durante muitos anos, mas também foi apresentador do Jornal Nacional no Ceará. Passou, evidentemente, a ter uma visibilidade que o senhor não tinha antes. Que mudanças a televisão provocou na sua vida pessoal? Eu estou gostando do senhor. Esse senhor está ótimo, Rui. O senhor... Bom, eu já entrei no ar. Em 1970, eu não estava como redator-chefe, mas já estava no ar. Eu fui apresentador de um jornal local, que eu não me lembro o nome, se era Jornal do 10 ou coisa parecida. Porque o Jornal Nacional entrou 2 anos depois. E isso, sem dúvida, porque a audiência da Verdesmari naquela época chegou a alcançar 82%. 82% hoje, você imaginar o que é uma audiência de 82%, é de praticamente toda a cidade, né? Porque só tinha 2 canais, ou um ou outro. Hoje não, hoje a Globo solta foguete quando atinge 25 pontos, 28 pontos, 30 pontos. Ela alcançava 80% naquela época em que eu fazia o jornal. Então todo mundo me conhecia, havia uma identificação muito forte. Né? O jornalista... Me gozavam bastante com a previsão do tempo, porque eu dava a previsão do tempo dizendo que ia chover amanhã e não chovia coisa nenhuma. Quando eu passava do carro, o pessoal ficava me gozando, né? Porque eu não tinha tanta precisão na comunicação meteorológica naqueles anos. Como não tinha até pouco tempo, né? Como não tinha até pouco tempo. O senhor foi o único jornalista brasileiro a entrevistar o Papa João Paulo II com exclusividade durante a primeira visita dele ao Brasil. Ele esteve aqui em Fortaleza. Como é que o senhor conseguiu essa proeza? Essa proeza quem me concedeu foi Dom Aloysio Loscheider. Sabendo então da visita do Papa, um ano antes, eu passei a frequentar com muita mais frequência a casa de Dom Loscheider, ali no seminário, na prainha. E eu desafiei Dom Loscheider a realizar um grande sonho de um jornalista, de um profissional do Ceará. E aí aquela conversa de que o Papa só iria ter vez para o jornalista do sul do Brasil, que a grande imprensa, que o jornalista do Ceará não tinha vez disso e tal, e que tal ele poder viabilizar isso, saber se ele tinha condição de ser intermediário desse nosso desejo e tudo. Eu estava na redação, então quando de repente recebi o telefonema de Dom Loscheider. Nazareno, prepare o pessoal aí, venha correndo, porque eu acabo de conseguir do Papa João Paulo que você fizesse uma entrevista com ele. Larguei, muito obrigado, Dom Loscheider, desliguei o telefone imediatamente, chamei o Polion que estava de plantão. Polion Lemos, cinegrafista da TV, cinegrafista, levou um iluminador, corremos como desesperados até o carro. E o Tom Barros foi de carona nesse carro,
porque ele disse que queria ver o Papa. Então, quando nós chegamos no seminário, o Dom Lachaide nos coloca numa sala, quando entra aquelas figuras lindas, maravilhosas, Dom Lachaide e o Papa, né? O Papa de branco, de um branco imenso, né? Uma brancura fantástica, a roupa, né, dele. Nos cumprimentou com um sorriso, aquele sorriso clássico, né? E eu disse, Papa, o senhor está à vontade para desenvolver um pensamento voltado para o Brasil, voltado para o país. O senhor vai falar em rede nacional para o Brasil, para um jornalista. Então, o que o senhor diria para um jornalista, para uma emissora de televisão? Né? E foi aí que ele desenvolveu 8 minutos. Ele falou 8 minutos e foi um show nacional. Sem dúvida. Eu posso dizer que foi o único jornalista mesmo. Nazareno, como é que se deu a sua passagem, a sua transformação do jornalista num empresário bem-sucedido na área da publicidade? Questões familiares aí no meio. Questões familiares ou foi o bolso que falou mais alto? Não, o bolso falou mais alto depois, né? Eu tenho um cunhado que mora em Recife, que tinha uma agência muito forte, mas que ele desejava abrir o mercado de Fortaleza, me pediu para, digamos assim, ser representante dele aqui no mercado e tudo. Quando foi em 76, eu comecei a fazer alguns trabalhos para o Grupo Edson Queiroz, para o seu Edson em particular, não é? E aí ele gostou do desenvolvimento do meu trabalho e tudo. Houve uma aproximação muito grande, havia uma aproximação muito grande entre eu e ele. E quando foi em 82, eu tinha de realmente optar, ou ficar no jornalismo, ficar na TV Verdes Mares, ou correr uma pista nova, no caso, a propaganda. Você acha que a marca propaganda trouxe um diferencial para o mercado de publicidade no Ceará? Sim, o mercado todo exalta isso, não sou eu que digo, não é? Grandes profissionais, a coisa que mais me dá alegria é saber que grandes profissionais passaram pela marca. E qual era o diferencial? Pela minha orientação, pela minha companhia. E qual é o diferencial da marca para as outras? O diferencial é que, em geral, uma agência de propaganda nasce a partir de um diretor de arte ou de um redator, né? Como se a propaganda se resumisse a isso, a fazer uma arte e alguém que escreve um título e um texto, né? A marca nasceu a partir da estrutura de um planejamento e tendo diretores profissionais de qualidade para desenvolver aquela estratégia de comunicação. Ou seja, não era a propaganda pelos 30 segundos, pelos 100 centímetros de jornal, mas que tipo de comunicação, que orientação a gente podia passar para o mercado capaz de ganhar uma força de venda. Quando você tiver bem velhinho, você gostará de estar planejando estratégias, entrevistando o Papa ou ouvindo rádio no interior do estádio? Rui, eu continuaria estar testando a minha capacidade física. Eu adoro estar no meu sítio, adoro a minha piscina, saber quantos metros eu vou continuar ainda fazendo natação, nadando para cima, voltando à piscina de 12 metros. Se eu fizer, digamos, 10 ou 20 vezes essa piscina de ida e volta, já me deixa muito feliz, quando estiver bem velhinho. Muito obrigado, Nazareno. Um abraço para você.